Oi pessoal, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é pra gente falar sobre intercâmbio. Já faz um tempo que eu não falo sobre esse assunto aqui no canal. E eu achava que não tinha muito mais espaço pra isso, mas eu vi que tem, porque eu perguntei lá no Instagram pra vocês, me sigam, @nioquinocabo. Perguntei pra vocês se vocês ainda tinham dúvidas e choveu perguntas sobre o assunto, tanto que eu vou ter que fazer mais de um vídeo. Eu estava anotando aqui na minha folhinha as dúvidas, né? O que vídeo que casa com o que, qual pergunta que combina com qual, e eu percebi que eu vou ter que dividir os vídeos, então eu vou fazer pelo menos uns 3 vídeos para responder as perguntas de vocês sobre intercâmbio. Claro que eu posso fazer mais pra frente, mas com tanto de dúvida que eu tenho até agora, eu vou ter que fazer pelo menos 3. Então, só para vocês terem uma ideia de como o pessoal tem dúvida. Vamos começar falando um pouquinho sobre Dublin e sobre interior. Eu vou focar um pouquinho em Galway, porque é onde eu conheço mais, mas na verdade as outras cidades do interior são parecidas, como Cork e Limerick são parecidas com Galway, tá? A Duda Rocha V. Ela pediu para eu responder. Em relação aos colégios, quantos colégios tem em Galway e o ensino é bom mesmo? Eu vi um vídeo que tem no máximo uns 4 colégios em Galway. Bom, são 3 escolas que tem em Galway e já vou adiantar que são 3 escolas premium. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E as 3 são muito boas, então sim, o ensino é muito bom mesmo nas 3. Tem uma pequena diferença entre elas, né? A GCI, que é uma delas, acaba sendo melhor do que a Bird Mills e do que a Atlantic. E não tem muito algo extraordinário nessa escola que diferencia. É que, na verdade, ela é realmente conhecida por ser melhor. Ela tem algumas características, né? Como mix de nacionalidades, estrutura do prédio, modernidade, essas coisas assim. No todo, acaba sendo uma escola melhor do que as outras. Outra pergunta que surgiu aqui é do Johnny Santos Rod. Olá, te vi no perfil da NCI e gostaria de saber coisas básicas. Como é a vida na Irlanda, se a alimentação é cara, se há entretenimento e qual cidade você prefere, Dublin ou Galway? A vida na Irlanda vocês já viram no meu canal. Quem não viu, vejam os vídeos de 2017, como que era a minha vida na Irlanda. Eu estudava, eu trabalhava, eu ia pro pub à noite, tinha a parte de viagens, que é muito legal, tinha a parte de se esforçar muito pro curso, tem as dificuldades da língua, de você ser sempre um desafio para você o dia a dia, porque você tá falando um idioma que não é o nativo. E no todo acaba sendo uma experiência muito maravilhosa. Então, eu resumo assim. Se a alimentação é cara. Não acho caro. Para uma pessoa que come carne, gira em torno de 130, 150 euros por mês, considerando que você faz compra no mercado e cozinha em casa. Isso não é considerando restaurante. E eu, como não como carne, eu gastava mais ou menos uns 80, 90 euros por mês, porque mato é barato. Se há entretenimento, sim, há entretenimento. Principalmente pubs, é o que é mais comum, mas tem também como você ficar na Spanish Art e fazer uma caminhada até South Hill, tem como você ir até o Menlo Castle, tem como ir para outros lugares que tem castelos também, tem tour do whisky, que é comum também em Galway, dá pra ir pro Cliffs of Moher, dá pra ir pra Connemara, então tem muita coisa pra fazer sim, e claro, se você frequenta as atividades que a escola oferece no período da tarde também, é bem legal porque você tem mais contato com outras nacionalidades e todos os dias tem alguma coisa para você fazer na escola também. Então, sim. E qual cidade eu prefiro, Dublin ou Galway? A grande questão, a questão polêmica, né? Que se eu prefiro Galway ou Dublin, ou qual que é melhor? É a pergunta que eu mais escuto, qual que é melhor, Dublin ou interior? Gente, muito difícil entrar nesse assunto, porque cada pessoa tem uma experiência de vida diferente, cada pessoa tem uma personalidade, um perfil diferente e vai gostar de coisas diferentes. Eu não posso te dizer, só porque eu amei Galway e Galway é a melhor cidade pra mim, que uma pessoa que eu vou pegar do centro de São Paulo, que ama o movimento, que tá acostumado com capital, que gosta desse mundo, né, não gosta tanto de interior, gosta de capital e desse movimento todo, e colocar em Galway. Talvez não vai se adaptar, talvez não vai achar tão incrível quanto eu achei. Por isso que depende do perfil da pessoa, não tem um sim ou não pra essa pergunta, né? Então sempre é preciso considerar. Primeiro para pensar, qual que é o seu perfil? Você gosta de uma cidade grande? Você gosta de uma cidade de interior? Você prefere coisas mais calmas? Andar a pé, fazer tudo a pé, conhecer o dono da lojinha de suco, o cara que vende café, saber o nome da menina do crepe? Você prefere isso ou você prefere aquela cidade que não para, que funciona tudo 24 horas por dia? Não é o caso, mas é como se fosse.
que tem muita coisa pra fazer e nunca vai acabar o tanto de coisa que tem pra fazer, e que você tá em constante movimento, é o lugar que tudo acontece. O que você prefere? A pergunta que você mesmo tem que se fazer é essa, tá? O que você prefere? Então, em questão de cidade, né? Qual cidade é melhor em questão de se ambientar mesmo na cidade? A pergunta é essa. Mas quando você vai fazer um intercâmbio, não é a única pergunta que você tem que se fazer. Principalmente porque você vai ser um estudante, então não é como se você fosse visitar uma cidade, vai muito além disso. Você tem que pensar como vai ser o seu dia a dia lá. É o que eu sempre falo pra todo mundo que tá em dúvida ainda entre a cidade. Pensa no seu dia a dia. Ah, eu quero Dublin porque eu quero a capital e eu acho muito legal e não sei o que, não sei o que. E lá é mais barato, já a gente entra nisso. Dublin, a escola é mais barata. E, enfim, tem mais emprego, a gente tem que entrar nisso também. E Dublin, pá, só tá pensando em Dublin. Mas você já viu quanto que é pra viver em Dublin? Quanto que é o valor de uma acomodação? É bem caro viver em Dublin. Você já viu também, provavelmente você vai ter que gastar com transporte todos os dias para chegar até a escola? Então, sim, Dublin é sensacional. Se você for passear em Dublin, você vai gostar. Uma cidade incrível, realmente tudo acontece lá. Quem gosta de capital, eu acredito que seja o ideal. Mas você precisa considerar todos os aspectos do seu intercâmbio, porque o seu intercâmbio não vai se basear só em ir para pub, entendeu? Vai se basear em estudar numa escola, vai se basear em morar em algum lugar e vai se basear em utilizar algum transporte para chegar nos lugares. Então, é preciso analisar tudo. Dublin tem um aluguel bem caro, então tem gente que fala, é 450, 500 euros para alugar um quarto em Dublin. E no interior também. Sim, mas você tem que considerar, no interior você está alugando por 400 euros um quarto single e em Dublin você vai compartilhar o quarto com 5 pessoas para você pagar esse valor. Então, não é exatamente a mesma coisa. Então, tudo tem porém, sabe? E hoje em dia as pessoas estão tão educadas com Facebook, com grupos, que isso dificulta muito o nosso trabalho. Porque a gente quer esclarecer, mas já tem informações jogadas lá de qualquer jeito, que não tem esses detalhes, que acaba formando uma ideia na cabeça da pessoa, né, do estudante, da pessoa que vai comprar um curso, já acaba formando aquela ideia achando que aquilo é uma grande verdade, e se vai pensando dessa forma, se chega na Irlanda assim, vai se decepcionar muito, porque não é bem assim. Por isso que é tão importante você consultar uma agência, e mais uma agência que entenda sobre o que está falando. Tem muitas agências, não vou falar e tal agência faz isso, não. Mas, infelizmente, tem muitas empresas no mercado hoje que não sabem muito bem do que estão falando. Então, pesquisa muito, muito, muito. Fala com as agências, vê se a pessoa está sabendo do que está falando, se ela conhece do que ela está falando. E não é porque eu trabalho numa agência que tem tudo isso, não. Eu confio muito na INCI, mas porque eu acompanhei todo o trajeto e eu fiz o meu intercâmbio com eles. Então, além de trabalhar com eles, o meu intercâmbio eu confiei neles para eu fazer. Então, eu acompanhei todo o crescimento da empresa e eu confio muito porque eu sei que a gente sabe do que a gente está falando. A gente está vendendo algo que a gente conhece de verdade. Uma boa empresa que vai te orientar de verdade é muito importante, principalmente porque Facebook não educa ninguém, né? Se educa, educa muito mal, por sinal. Resumo disso tudo que eu falei, informação, vá atrás de informação de quem sabe do que está falando. Tem intercambista que vai contar a experiência dele, eu já vi em grupos, né? Geralmente a pessoa contando a experiência dela. Sim, veja a experiência que intercambistas tiveram, é bom para você entender, para você agregar, mas saiba filtrar, tenha o bom senso de entender que são experiências isoladas e que a pessoa nem sempre sabe 100% do que está falando. Tem que saber diferenciar quando uma pessoa está contando a experiência dela e quando ela sabe do assunto. E aí que entra a agência, um consultor de vendas, um student advisor, que é o que eu sou agora, eu sou muito chique. São informações atualizadas de como funciona tudo e é diferente de uma pessoa, não é melhor nem pior, é só diferente de uma pessoa que está contando a experiência que teve, tá? Então, muito importante, gente, vamos saber dividir isso, tá? Como eu falei, a gente vai falar um pouquinho sobre escolas em Dublin serem mais baratas do que escolas em Galway. Eu não sei quantas milhões de vezes eu já entrei nesse assunto, já te expliquei isso. Por isso que eu resolvi falar em vídeo, tá, gente? Pelo amor de Deus, prestem atenção. Dublin é a capital da Irlanda e tem as características que a maioria das capitais tem. É muito parecida. As capitais, geralmente, dos países são muito parecidas. Por consequência disso, é uma cidade grande, os padrões da Irlanda é uma cidade grande, que tem muitas escolas. Tem 30, 40 escolas reconhecidas hoje. Galway, por exemplo, vamos pegar Galway. Galway tem 3 escolas. E as 3 escolas são premium. Essas 30, 40 escolas de Dublin vai ter escolas budget, vai ter escolas smart, vai ter escolas premium. Então são categorias diferentes
e escolas de qualidades muito diferentes. Então, as melhores escolas vão estar lá e as não tão boas vão estar também. Então, vai ter de 0 a 10 ali, entendeu? Em questão de qualidade. E o preço acompanha muito, é inegável. Você não pode comparar uma escola de 4.000 euros com uma escola de 2.000 euros e dizer que as duas vão oferecer o mesmo serviço. Simplesmente não bate, a matemática não bate. Não precisa de muito para entender isso. Se você pega uma escola premium em Dublin, ela vai ter praticamente o mesmo preço das escolas premium de Galway. Vai variar um pouquinho, claro, né? Uma melhorzinha que a outra, mas premium com premium, independente da cidade, vai ter o mesmo valor. Então, não é que é mais barato estudar em Dublin. Não, é que você está encontrando o que está mais em evidência por aí, os descontos, as promoções, são de escolas de uma qualidade inferior, não são as top, não são as melhores, porque Dublin tem essas opções. Em Galway não tem. O mais barato em Galway vai ser um curso no período da tarde, por exemplo. E as escolas são muito boas, então não é que é mais barato estudar numa cidade ou em outra, é porque Dublin tem um leque maior de opções e por conta disso você vai encontrar escolas com valor mais acessível. No final das contas, se você para pensar no valor da escola e no custo de vida e qualidade de vida, aí sim você vai ver uma diferença maior. Sua qualidade de vida no interior vai ser melhor, porque você vai poder ir a pé para a escola, para o trabalho, vai poder estudar numa escola de mais qualidade, porque você vai economizar no seu aluguel, que é um pouco mais barato, com um conforto de um quarto single, por exemplo. Eu tô exemplificando, tá, gente? Não é que é sempre assim, mas em geral, a gente tem que generalizar para poder falar de um assunto para muita gente. Então, generalizando, funciona assim. Dublin já é uma cidade que você pode até pagar mais barato numa escola de qualidade inferior, e você vai ter que pegar um ônibus, provavelmente, para ir para a escola. Você vai provavelmente pagar muito caro na sua acomodação e raríssimas vezes você vai achar um quarto single. Praticamente todos os quartos hoje em dia em Dublin são triplos, quádruplos, por aí vai. E é isso que não está especificado, exemplificado e detalhado em uma mensagem que você vê em um grupo do Facebook, tá? Então, voltando para a parte das escolas. Já chegou até mim pessoas falando assim: eu quero a escola mais barata de todas porque o inglês eu sei que a gente só aprende na prática, a escola não importa. Não tem impacto, não tem diferença. Gente, tem muita diferença. Tem diferença. Você pagar 7.000 reais numa escola ou você pagar 20.000 reais numa escola, tem muita diferença. Não é à toa que existe a diferença de preço. Toda a sua experiência de intercâmbio vai ser diferente, dependendo da escola que você escolher. Por isso que é uma parte tão importante, tá? Então, sim, tem diferença. Lembrando das categorias, né? A Budget, o Smart, Premium, são categorias de escolas e existem essas categorias por alguns motivos, tá? Eu até anotei aqui de cabeça algumas coisas que eu lembrava, que por experiência eu sei, que são diferenças, as principais diferenças que você vai encontrar numa escola mais barata para uma escola mais cara. O mix de nacionalidade, geralmente, ele é o ponto auge, assim, ele é o mais visível. Uma escola de 7 a 10 mil euros, por exemplo, vai ter um mix muito ruim. Provavelmente vai girar em torno de 80, 90% de brasileiros na escola. E uma escola de 20 mil, por exemplo, uma escola premium, vai ter uma média aí de 25% de cada nacionalidade na escola, por sala. Então, o mix, quanto mais cara a escola, mais ela está preocupada com isso. E isso é muito relevante, tá? É claro que dependendo da sua disciplina você aprende sim, mesmo tendo muito brasileiros na escola, mas claro que fica muito mais difícil, né? A sua tentação de falar o português o tempo todo acaba sendo muito maior. Modernidade, a parte de multimídia e de como as aulas são dadas, experiência e formação de professores às vezes com mestrado, doutorado, professores que realmente estão preparados para isso, e tempo de casa, tempo que os professores estão ali para alinhar a metodologia entre eles. Quanto mais tempo os mesmos funcionários estão, mais alinhada a metodologia tá. Então não importa se você vai trocar de professor, a metodologia vai ser mantida. E isso é uma preocupação de algumas escolas premium, por exemplo. Escolas premium também são sempre reformadas, redecoradas, e a estrutura é visivelmente melhor. Então, tem diferença, gente. E na prática também, a preocupação que eles têm com o ensino realmente é diferente, tá? Não vamos dizer que você vai pra Irlanda e não interessa a escola que você escolher, você só vai aprender inglês na rua. Você realmente vai aprender muito na rua, se você souber como faz isso. Se você não ficar só com brasileiro, você vai realmente aprender muito, com emprego, com amigos. Mas, sim, a escola é algo muito relevante. Então, gente, para fechar o vídeo de hoje, que já abordei vários assuntos para não ficar muito cansativo para vocês, por isso que eu falei que eu vou fazer outro vídeo, vou finalizar lembrando vocês que a ideia de você fazer um intercâmbio
é justamente você aprender a língua que você está indo para aquele país fazer. Seja trabalhando, estudando, tendo amigos, é pela experiência que você vive em si, sua cabeça abre muito, seus horizontes se expandem, você conhece muita gente, você se transforma. Mas não dá pra esquecer que a ideia principal é você ir lá, estudar e aprender inglês. Eu sei que agora que tá tão comum ir pra Irlanda pra trabalhar, muita gente fala, não, eu só quero entrar lá, vou chegar lá, vou comprar qualquer escola e só quero trabalhar pra juntar dinheiro. Você não vai conseguir juntar muito dinheiro, em primeiro lugar, tem que ter muita disciplina e é muito difícil mesmo você conseguir juntar dinheiro. E mesmo que você consiga, você vai estar prejudicando um pouco o seu aprendizado, porque você vai estar muito cansado trabalhando demais, focando numa coisa que não é o objetivo. Então, quando você for fazer o intercâmbio, não se esqueça da ideia inicial, da ideia principal de você fazer um intercâmbio, que é aprender o inglês. Não adianta você ir atrás do objetivo do intercâmbio tão focado em trabalho e achando que essa é a prioridade, porque você vai se decepcionar. As coisas não vão se comportar dessa forma lá. Lá a prioridade não vai ser trabalho pra você. Lá tudo vai conspirar pra você aprender a língua e vai ser cobrado de você isso. Então não adianta você ir com a ideia de que, não, eu só vou trabalhar, porque você vai ter decepções no meio do caminho, porque não é esse o objetivo principal, entendeu? Então vai ser pouco provável que você consiga sair satisfeito dessa experiência, indo buscando algo que o intercâmbio não tá ali pra oferecer principalmente para você. Tem algo além daquilo, além do trabalho, que é muito mais importante. Queria fechar com essa mensagem para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenha esclarecido algumas dúvidas. Lembrando que eu ainda tenho várias coisas aqui, vários vídeos para fazer, porque em um vídeo só eu não ia conseguir falar por completo de alguns assuntos. Eu respondi só 2 perguntas aqui e fui emendando os assuntos. Acho que ficou bem montado assim a forma que eu abordei. Então, se você tem mais dúvidas, deixa aqui nos comentários, se eu puder te ajudar. E acompanhe os próximos vídeos. Então, para isso, se inscrevam no canal, dê um like aqui para saber se foi útil. E esperem aí os próximos vídeos sobre intercâmbio, porque ainda tem bastante coisa para falar para vocês, tá bom? Então, muito obrigada, um beijão e até o próximo vídeo.